salmos, sempre que me desejo. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua fidelidade é para sempre. A gente não pode mexer com vamos ouvir fora da minha Senhor. Oi. Ele pode fazer uma
receio que tudo pode, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, né? Esse versículo de meditação. Nós sabemos que o Senhor tem o melhor para você nessa noite, para você clamar, buscar, ter um momento dele te abençoar. Sabe que você, por mais bem que esforço estar aqui nessa noite, sabe que o Senhor preparou este momento para você estar no lugar certo, porque aqui é um Deus, né, que vai te dar a vitória, está te ouvindo em todo momento que você clamar a Ele. Deus abençoe, irmãos. Amém. Nas coisas do varão, vamos lá, Senhor.
Salve a igreja da paz de Jesus. Amém. Lembra o salmo pecado, né? A próxima 37, né? Diz assim: louvai ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor esteja continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mãos ouvirão e se alegrarão. Agradecerei ao Senhor, os justos não têm o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficarão protegidos. Clamou-se pobre, o Senhor ouviu. E salvou de todas as suas angústias. O Senhor, o anjo do Senhor, acampa-se ao redor dos que temem os livros. Louvado de Deus, nós somos muito expostos no muito amor, na dificuldade, de angústia, de tristeza, de temores, né? E dessa noite é diferente, né? Você está entendendo que o anjo está acostumado, né? Nós nos separamos nessa noite, né? Então, se tem uma dificuldade, não podemos tirar essa situação, não o Senhor, né? Que só né? Descobrir a situação, o Senhor tem mais resposta à solução, né? Então, eu vou te com o Senhor Jesus. Graças a Deus, também, você está aqui há nem já de longe, está aqui hoje essa noite, né? Não vai mais certo. Sempre a mãe, talvez, tenha bastante brilho para a mãe. Que o meu filho na casa de si. Porque de quando eu nós só deve assim não presta. A gente anda pela rua. Eu decorro a tristeza de ver o que está acontecendo dentro da sua vida. Está passando, eu não posso ficar acontecendo de quebrar meu negócio sozinho. E aquilo me aliviou, foi obrigado a bater o nariz e andar depressa. Aquilo parece que entra por dentro da gente. O meu corpo foi para entrar no Espírito Santo de Deus, não essas coisas. Mas, infelizmente, nosso mundo, se dia de pensar, a palavra de Deus diz bastante essa chamada, pouco ser instruído. Porque o inferno vai encher, irmão. O inferno vai encher. A gente passa aí na casa de Deus, tem poucos irmãos, mas olha o quarto lotado. Aleluia. Isso aí já é, irmão. Aleluia. Já mostrando já o que vai acontecer. Mas vai ser muito triste. Por isso que Deus mandou, porque faz o filho de pregar, filho falava, todo dia aqui. Aquele que Deus será salvo, aquele que Deus será condenado. Eu não me vergonho de falar da palavra de Deus, não. Eu não tenho teologia, não tenho pouco estudo, mas eu não me vergonho. E não tenho medo também de como eu preciso enfrentar, vir num lugar aí, que eu vou, seja meia-noite, porque a hora que eu sair, para levar a palavra, eu vou. Porque Deus me chamou, irmão. Quando Deus chama, aleluia, pode ter confiança, irmão. Pode ter aliança naquilo que Deus nos prometeu, porque a chamada dele, ele está sempre do nosso lado. E aí, umas perto de noite, irmão, chegou a porta aqui. Aleluia. Eu acordo cantando aquele hino, com aquela. O irmão. Você pessoa bem diferente da nossa meio. É bonito a gente acordar e saber que o Espírito Santo está junto com a gente. É não deitar e não levantar, porque você está estando olhar a Deus. Pode guardar. Eu ando pelas ruas e eu não tenho medo, não, porque eu sei que Deus está comigo. Aí daqui de levantar e tirar para outra coisa também. Aleluia. Mas eu creio em Deus, irmãos. No momento que eu levantei a minha mão para Jesus, foi o propósito de servir. Assim como a minha companheira saiu daquele paixão, eu também vou sair daqui. Não vou rezar o passo para o igreja do lado, nem para a esquerda, nem para a direita, mas Deus me colocou aqui, eu vou até o fim. Aleluia, como um soldado na presença de Deus. Não por o governo tem que ter coragem de abrir a boca para
E o mundo, vai ter que perturbar o mundo. Perturbar. Para que ele sente vergonha e sente temor da palavra de Deus. Bem, vamos ouvir o irmão louvar o Senhor, para nós tirarmos firme dessa perda do Senhor. Glória a Deus. Nós mais irmãos. Nossa irmã. Essa é a nossa irmã. A senhora. Aleluia. Eu cumprimentei esta paz de Jesus, como eu já posso louvar, mas antes de eu louvar o Senhor comigo, eu quero deixar uma palavra para todos nós, né? Nós saímos do nosso lar, chegamos aqui, Deus abençoou o nosso dia, nossa casa, nossa família, e nós chegamos. Eu quero deixar para a meditação nesta noite o Salmo 46, o primeiro versículo. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Saiba que Deus é o seu refúgio. Passe o que você passar, passe o que eu passar. Corra para o braço do Pai, porque Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso socorro. Peça socorro para o Senhor, porque Ele vai nos socorrer. Vamos louvar o Senhor comigo aqui em empresário. Irmãos, faz uma semana, mais uma semana, nós estamos com esse é o 33 da água, né? E Deus ele tem nos abençoado, né? Porque se não for a mão do Senhor, que seria de nós, né? 33 da água, toda a igreja. Amém? Amém. Com tua mão segura bem a minha, pois eu não trago sua Salvador. Ele não me abençoará nem um só passo, sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Tua mão segurarei a minha, e mais unido a ti, Jesus. Volta e nunca me te segura minha vida luz. Com tua mão segura bem a minha, e meu mais leve seguirei. Mesmo as sombras caem mais escuras, meu rosto vendo, nada temerei. E se chegar a beira desse rio, eu caminho quiseste atravessar. Tua mão segura bem a minha, eu sou minha mão, eu irei triunfar. Quando orar e fizer bombeiro, segura bem a minha mão, Senhor. Meu Jesus, ó, leva
Amado Deus, Deus, todo milhão, mas eu sou filho, não perto nesta noite. Fui ricamente, Deus, por saúde, para o irmão nesta noite, Deus, por tua oferta. Oh, Deus, sua família, mano, Deus, sua irmã aí, não vai dar filho, oferta, mano, Deus, tem que colocar um emprego, Deus, pode ensinar a casa do Senhor, para a obra do Senhor. Aleluia, nesta noite, aleluia, oh Senhor da glória, aleluia. Senhor, continua abençoando essa igreja, meu Deus, que está, aleluia. Ouvindo e cantando a tua palavra do Senhor nesta noite, oh, aleluia, meu Deus. Abençoa também o pregador, Deus, vai pregar a palavra do Senhor um pouquinho, Deus. Fala a mente dele, usa ele, Deus, um vaso nesta noite, aleluia. Para trazer uma alegria do céu, para toda a igreja, para ouvir o Deus do céu, para o pregador nesta noite, mano Deus, abençoa, mano Deus. Será ele um instrumento em suas mãos, Deus, um pouquinho, aleluia. Oh, glorioso, poder da Santo Jesus. Amém, Deus. Graças a Deus. Nós vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Vamos ouvir a mensagem, que a mensagem é muito importante na palavra de Deus. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, da paz do Senhor. Motivo de grande alegria, mais uma vez, poder estar aqui. Confesso, falei que o pastor tem dito ali, falei, pastor, se o senhor quiser, a hora que o senhor dirigir, o Ademir está ainda. Mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Vamos falar um pouquinho daquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Prometo aos irmãos que não irei prolongar muito, pois o pastor, eu tenho que ir bem longo aí. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem vossas Bíblias em João, do seu capítulo 2, do seu versículo 1 ao versículo 12. João, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Estarei acompanhando juntamente com os irmãos. Estaremos lendo estes 12 versículos, amém? Todos encontraram? Amém. Passemos a ler. O título do texto vai falar assim: Jesus transforma água em vinho. Versículo 1: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram, e logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse: Todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Até aqui. Amém? Primeiramente, para os irmãos compreenderem um pouco, o apóstolo João, ele vai deixar muito claro seu objetivo ao escrever o Evangelho. Jesus, pois, operou também na presença de seus discípulos muitos milagres. Só que aqui, portanto, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o tema central deste Evangelho. Em Mateus nós vemos Jesus como rei. Em Marcos nós vemos Jesus como servo
santidade. E em Lucas vemos a perfeição de sua humanidade. E em João vemos Jesus como Filho de Deus. O Deus, o Verbo eterno, o Criador de todas as coisas, que se encarnou e viveu entre nós, e se apresentou como Cordeiro, para assim livrar os nossos pecados. E aqui o que me chamou bastante a atenção do Evangelho de João é que a história das bodas em Caná, antes de você entender, em meio a uma festa de casamento, era comum que, de acordo com a tradição, essa festa durasse muitos dias, cerca aproximadamente de 7 dias. E o vinho ali era um símbolo de alegria naquela época, naquela tradição. E o que acontece? O vinho se acaba. Então, para que aquelas pessoas que estavam lá naquele lugar, a alegria estava acabando, porque o vinho já não tinha mais. Já não tinha mais o que beber, já não tinha mais o que comemorar, a alegria. Só que, chamando bastante a atenção, Jesus, ao ver isso, a Maria, melhor dizendo, ao ver isso, ela vai até Jesus e fala: o vinho acabou, já não tem mais. E Jesus, respondendo a ela, fala: mulher, o que tenho eu contigo? Para muitas pessoas, vão dizer que a resposta de Jesus poderia ser um pouco grosseira. Só que na tradução original, podemos dizer que, de acordo, poderia ser traduzida como: por que a senhora está me envolvendo nesse problema? Então, mulher ali trazia para ele como senhora. Era como que eu posso dizer? Algo ali que ele poderia ser agradável aos ouvidos de Maria ao ouvir aquilo. Então Jesus em nenhum momento foi desrespeitoso com sua mãe, mas ele fala assim: mulher, por que a senhora está me envolvendo neste problema? E me chamou bastante atenção é que quando Jesus pega e manda aos serventes buscarem as talhas, eles buscam as talhas de purificação. E as talhas de purificação era ali colocada a entrada do casamento, para que aquelas pessoas que chegassem durante o casamento, elas poderiam lavar as mãos e os pés. Se você pensar bem, antigamente não tinha carro, não tinha moto, não tinha um meio muito ideal de se locomover. As estradas eram de terra. As pessoas viviam com animais, cuidando de animais, de plantações. Então podemos trazer isso para o nosso conhecimento, que eles não tinham as mãos e os pés muito limpos. Então ali naquelas talhas da purificação, como tradição deles, eles chegavam no local e começavam a lavar as suas mãos e os seus pés para que ficassem limpos. Só que eu vendo isso, trazendo isso aos meus olhos, você pode pensar: por que Jesus pediu para que buscassem as talhas de purificação? Não poderia muito bem pegar aquelas talhas que estavam já com vinho antigo? Só que para os judeus, eles tinham como costume deles, a limpeza seria de fora para dentro. Só que para Jesus, a limpeza tem que ser de dentro para fora primeiramente. Então ali quando Jesus pede para que os serventes busquem as talhas e enchem de água, Jesus está falando para eles assim: pega aquelas talhas vazias, aquelas talhas que não tem nada, aquelas talhas de purificação, que muitas das vezes não é dado nada para elas, traga até mim e ali enchem de água, que ali nós iremos fazer algo. E chama muito a minha atenção, porque em nenhum momento eles questionaram a Jesus, falaram: mas por que as talhas de purificação? Por que nós não poderíamos pegar as outras talhas que estavam com vinho? Em nenhum momento eles questionaram a Jesus. Em nenhum momento eles falaram: mas para que isso? Para que pegar a talha velha? Para que pegar a talha suja? Para que pegar a talha que está imunda ali por dentro? E encher de água limpa? Só que Jesus ali, ele pega, ao encher as talhas de água, ele pega e transforma essa água em vinho.
E se você parar para analisar, somente esse texto, somente esse título central, Jesus transforma água em vinho, já é algo que você pode ficar admirado, você pode ver e entender que, sendo um dos primeiros milagres de Jesus em Caná da Galileia, Jesus ali estava ali demonstrando o seu poder, a sua autoridade, não para mostrar para as pessoas, mas para realizar o propósito que ele havia sido enviado a fazer. Então o Senhor ali pega, chama e vai. Só que antes de entrar um pouco na mensagem, nós devemos entender um pouco o processo da uva. A uva, para se tornar vinho, ela antes tinha que passar por alguns processos. E um dos principais processos que ela passa é ser pisada. E ao ser pisada, ela iria extrair o seu melhor suco, a sua melhor extração, e assim se tornar o vinho, ou o suco de uva. Só que isso me chamou muito a atenção, porque da mesma forma que a uva passa por certos processos, esses processos de ser pisada, eu tirei 3 pontos positivos disso. O primeiro ponto positivo é que todo o processo te fortalece. Ah, está difícil, eu não estou aguentando mais, eu estou sendo pisado, eu estou sendo ali maltratado, eu estou sendo ali muitas vezes apontado, caluniado, mas todo o processo te fortalece. Não importa qual a dificuldade que você está passando, não importa a situação que você está enfrentando, não importa o processo que você tem que enfrentar, mas esse processo te fortalece. Porque é no meio do processo que o Senhor vai te moldar, é no meio do processo que o Senhor vai te capacitar, é no meio do processo que o Senhor vai te levantar para fazer a obra dele conforme a vontade dele. Então todo o processo te fortalece. O segundo ponto positivo é que você começa a valer mais. Muitas pessoas vão olhar para você e falar: você não vale nada, você não é nada, você não merece estar aí, você não merece fazer isso. Mas agora você olha para o céu e vê Jesus falando: você, meu filho amado, em quem eu me comprazo, eu paguei um alto preço por você, você foi comprado a preço de sangue. Então o processo começa a fazer você valer mais. Ah, antes eu não era pregador, mas agora eu sou pregador. Antes eu não era cantor, mas hoje eu sou cantor. Eu passei por tanto processo, mas esse processo me fortaleceu, esse processo me capacitou, esse processo me levantou, e hoje eu estou aqui na presença do Senhor. Todo o processo te faz valer mais. O terceiro ponto positivo, e o que mais me chamou a atenção, é que todo processo, em meio à pressão, sempre vai extrair o melhor de você. Conforme mais era pisada a uva, mais era extraído o melhor suco dali. E da mesma forma é a minha e a tua vida. Você pode olhar e falar assim: ah, mas eu estou tão ferido, tão machucado. Mas é esse processo que vai extrair o melhor da sua vida. É esse processo que vai extrair um verdadeiro adorador. É esse processo que vai extrair um verdadeiro pregador. É esse processo que vai extrair o melhor da tua vida. Então não se preocupa se o processo está doendo. Não se preocupa se o processo está machucando. Não se preocupa se você acha que está difícil de aguentar, porque tem um lá que te olha do céu, estende as mãos para você, e quando você não vê mais saída, quando você não vê mais solução, ele te levanta e te faz um verdadeiro adorador. Então, para você entender, todo o processo te fortalece. Você não aguenta mais, mas o processo está te fortalecendo. Você não vê mais solução, mas está sendo fortalecido. Antigamente eu vinha no culto uma vez na semana, mas hoje eu já venho a semana inteira. Porque o processo te fortaleceu, o processo te capacitou, o processo te levantou para fazer de você um verdadeiro adorador. Você pode achar que não vale nada,
Você pode achar que você não serve para nada. Eu não tenho solução, eu não sirvo para nada nesta casa, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas se o Senhor te colocou aqui, faça. Se o Senhor te colocou, mas eu só canto no grupo de varões, mas canta. Mas eu só canto no círculo de oração, mas canta com louvor e adoração. Mas eu estou sentado só no último banco. Não se preocupe, porque você mesmo estando sentado no último banco, mesmo você achando que não tem solução para você, o Senhor está te olhando atual, está fazendo algo grande na tua vida. Então, em meio a uma festa de casamento, de acordo com aquela tradição que durava cerca de 7 dias, o vinho ali era um símbolo de alegria. O vinho acaba. O Senhor manda que busque as talhas de pedra para que ele fossem cheias de água. Só que, observe bem, que o vinho foi insuficiente na festa. Ou seja, a alegria acabou. Podemos dizer assim, trazendo para os nossos dias atuais, a alegria que eu sentia antes acabou. Não sinto mais tanta alegria igual antes. Não sinto mais tanta vontade de estar na casa de Deus como antes. Eu estou tão entristecido porque eu não sei mais o que fazer. É tanta coisa, é tanta preocupação, é tanta luta, é tanta provação. Mas é em meio à luta, em meio à provação que o Senhor vai te capacitando e moldando e extraindo o melhor valor de você. Então ali, se você analisar bem, você percebe que quando o Senhor Jesus manda que os serventes busquem as talhas de pedra, quando as talhas chegam, o que o Senhor fala para ele? Encha essas talhas de água. Então, analisando bem assim o contexto, podemos dizer que aquelas talhas também estavam vazias. Uma festa de casamento, que dura cerca de 7 dias aproximadamente. O vinho acaba. As talhas da purificação acabam, de água acabam. As pessoas que fossem chegando ali não tinham mais onde lavar as mãos e os pés para se limpar. Só que, quando Jesus pede para eles irem buscar, em obediência ao Senhor, eles saem, pegam as talhas, o Senhor manda, enche de água. Eles pegam, enche de água. Agora eu quero trazer para o nosso contexto, para a nossa vida atual. Quando Jesus fala algo para mim e para você, será que ao invés de fazer, nós questionamos ou fazemos? Será que quando Jesus fala para você, vai lá, faz isso, faz aquilo, pega isso, pega aquilo, será que quando Jesus fala isso para mim e para você, ao invés de ir e fazer, será que nós não começamos a questionar, por que, Senhor? Por que eu? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Por que não pega outro irmão ou outra irmã? Por que eu? Só que agora eu vou dizer uma coisa que vai doer um pouquinho. Aí chega, você reclama, você fala, você isso, você aquilo. E quando o outro irmão vai e faz, muitas das vezes você fala, por que eu não estou fazendo isso? Por que eu não estou fazendo aquilo? Porque quando Jesus te chamou, você ignorou e virou as costas. Quando Jesus muitas vezes falou que é hora de você fazer e receber o seu chamado, você muitas das vezes pegou e falou, agora não é a hora, Senhor. Agora eu não estou pronto, Senhor. O irmão Benedito falou uma coisa aqui no início, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu creio que aqui nessa noite só tem escolhido do Senhor. Eu creio que aqui só tem aqueles que são verdadeiros adoradores e adoram o Senhor em espírito e em verdade. Só que, para nós sermos verdadeiros escolhidos, nós devemos fazer por onde? Devemos andar com o Senhor de acordo com a sua vontade. Eu não estou aguentando mais, mas eu vou caminhando. Eu não estou mais suportando esse processo, mas eu ainda continuo com o Senhor. Eu não sei mais o que fazer, mas eu ainda continuo na presença dEle. Eu dobro meu joelho, eu oro a Ele, eu peço a direção para Ele, porque eu sei que dEle vem a vitória.
Depois a sua mãe pega e fala para chamar os serventes e fazer aquilo que o Senhor havia de mandar. O Senhor vai lá, manda eles pegarem as talhas e encherem de água. Tudo tem um processo. Então, não é porque eu estou passando por um processo, eu estou passando por uma alegria, ou estou passando por uma tristeza, que eu não estou passando por esse processo. Não é porque a minha vida está indo bem ou está indo de mal a pior, que eu não estou passando por um processo. Só que cada pessoa tem que receber um processo diferente, para que lá na frente, esse processo se torne um propósito verdadeiro de Jesus na sua vida. Ah, mas esse processo eu não estou aguentando. Mas se você está aqui é porque o Senhor está te sustentando. Ah, mas esse processo está doendo demais. Mas se você está aqui é porque o Senhor está te moldando e capacitando para que você esteja neste lugar. A segunda lição importante é que vai dizer assim: a presença de Jesus não impede imprevistos. Não é porque eu estou no culto, não é porque eu estou na presença dele, não é porque eu estou louvando, não é porque eu estou adorando, não é porque eu estou falando, que não haverá imprevistos. Lá em casa eu posso sair um belo dia e acontecer algum imprevisto no meio do caminho. Aqui na igreja eu posso estar aqui, fui chamado para cantar e acontecer algum imprevisto ali no som. Então não é porque Jesus se faz presente que não vai ocorrer imprevistos na sua vida. Mas não importa se vai acontecer imprevisto, porque lá tem o dono da solução, lá tem o dono que resolve os problemas, lá tem aquele que resolve os problemas da sua vida e os imprevistos que ocorrem durante a sua vida. A terceira, leve os seus problemas para Jesus. Quantos de nós temos levado os seus problemas para Jesus? Maria, ao ver aquela situação, no mesmo instante ela foi ao encontro de quem ela saberia que resolveria os problemas, mesmo que ainda ele não tivesse ainda realizado alguns dos milagres, mas ela sabia que ele era quem resolveria os problemas. E por que eu e você muitas das vezes, ao invés de entregarmos os nossos problemas para ele, por que nós queremos fazer da nossa forma? Então, ao invés de entregar os problemas para Jesus, eu quero fazer da minha maneira. Assim é mais fácil. Desse jeito é melhor. Dessa forma é melhor. Ah, eu vou por esse caminho que é mais fácil para mim. Só que Jesus, ele resolve os problemas. Não importa se o caminho é difícil, não importa se a situação é árdua, não importa se a batalha é travada, mas ele resolve os problemas na tua vida. Então, por que questionamos muito ele? Por que muitas das vezes reclamamos, falando: Senhor, eu não sei mais para onde eu vou, o que fazer? Por que o Senhor tem feito algo comigo assim? Só que, a partir do momento quando começamos a reclamar com Deus, nós começamos a cair no nosso maior erro, a querer seguir da nossa maneira. Quando começamos a querer seguir as coisas da nossa maneira, é aí que nós vamos errar, é aí que nós vamos falhar, é aí que nós vamos pecar, é aí que nós vamos nos perder no meio deste caminho. Então, quando eu e você queremos resolver as coisas da nossa maneira, nós acabamos nos perdendo no meio desta caminhada. Agora, deixe o vinho inferior secar. Traduzindo um pouco melhor, aquela alegria que você sente fazendo coisas que não agradam a Deus, que são alegrias passageiras, aquela alegria de andar fora da igreja, aquela alegria de fazer aquilo que não é do agrado de Deus, deixa isso para trás, deixa essa alegria secar e deixa o Senhor transportar a tua vida de alegria. É Ele quem te renova, é Ele quem te restaura, é Ele quem transforma a minha e a tua vida. Mas para isso precisamos deixar que o Senhor guie os nossos passos. Aqui, a mais difícil de todas, creio eu, espere o tempo de Deus. É difícil, né? Esperar o tempo de Deus. Quantas das vezes Deus falou para você que vai fazer algo, você acha que está demorando, não vê mais solução, não vê mais saída.
Só que uma coisa que nós falamos hoje na escola dominical é que quando o cristão, quando a pessoa pega e começa a seguir outros caminhos, ou paralisa a sua vida, aquele propósito que muitas das vezes estava perto de chegar, aquela vitória que muitas das vezes estava perto de chegar, você ao paralisar, ao parar no meio deste caminho, esse propósito, essa vitória que estava para chegar, você só está prolongando ainda mais isso na sua vida. Por quê? A vitória estava tão perto, mas você paralisou com medo de não chegar. A vitória estava chegando hoje, mas hoje você pensou em desistir e parar. Aí quando a vitória está batendo na porta, nós pensamos em parar. Quando a vitória está chegando para você, eu não quero mais, porque para mim não tem mais solução. Então, esperar o tempo de Deus é difícil. Nós, ainda mais como seres humanos, queremos as coisas para ontem, para já. Só que quando Deus te chamou, Ele fala para você: esperei com paciência no Senhor. Então espera com paciência, espera que a vitória vai chegar, espera que a bênção vai chegar, espera que o propósito da vida sua vai chegar. Ah, mas está demorando tanto, Lucas. É tanta demora, eu estou há tantos anos na igreja e nada acontece. É porque não foi chegada a sua hora. Quando for chegada a hora, não se preocupa, Deus vai fazer algo grandioso na sua vida. Quando for chegada a hora de Ele realizar esse propósito que Ele tem na sua vida, não se preocupe, porque Ele vai fazer algo grandioso para você. O sexto, obedeça sem questionar. Aqueles serventes, em nenhum momento eles questionaram. No mesmo instante que o Senhor falou, eles foram pegar as talhas, encheram de água. E eu e você? Quando o Senhor fala, será que obedecemos sem questionar? Será que quando o Senhor fala, faz isso, será que você tem obedecido sem questionar nem um pouco Ele? Ah, mas está difícil. Ah, mas não sei o que, Senhor. Obedeça sem questionar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça ao Senhor. Ah, mas eu sou jovem, eu sou adolescente, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas obedeça ao Senhor, porque o Senhor sempre tem o melhor para a minha e para a tua vida. O sétimo, o milagre é proporcional à obediência. Se eu obedeço, Ele realiza. Se eu não obedeço, para que Ele vai realizar na sua vida se tem pessoas que têm obedecido a Ele? Então, obedeça, porque o Senhor Ele vai fazer milagres na sua vida. Não importa a situação, não importa a circunstância, não importa o momento, mas obedeça. A oitava, Jesus sempre tem o melhor para você e para mim. Ah, mas eu não estou vendo mais solução, eu não estou vendo mais saída. Mas o Senhor conhece o seu coração. Ele sabe aquilo que você tem almejado, Ele sabe aquilo que você tem pedido, Ele sabe aquilo que você tem ali orado para Ele há tanto tempo. Então Ele sempre tem preparado o melhor para você. Mas está demorando, mas é algo grande que vai vir. Ah, mas não sei mais quanto tempo eu aguento. Mas o Senhor te sustenta. Continua nessa caminhada. Então Jesus ordena aos servos que enchem as talhas de água mais uma vez. Observe que o Senhor ordena que os barris do antigo vinho sejam cheios, e o Senhor escolhe usar que os barris do antigo vinho não seriam cheios, mas Ele escolheu usar as talhas, os barris de talhas da purificação. Agora você imagina comigo aquelas talhas onde eles lavavam as mãos e os pés. Poderia ali haver respingos de sujeira, poderia ali haver respingos de poeira, de tudo ali. Só que o Senhor Ele pega e fala isso, pega essas talhas e enche. Para os judeus, a purificação é de fora para dentro, mas Jesus Ele estava mostrando ali para eles, nesse contexto, que para limparmos o nosso interior,
dentro primeiro e depois para fora. Se eu venho para a casa do Senhor, Ele fala: vem como estás, e aqui Ele vai te limpar, aqui Ele vai te purificar, aqui Ele vai restaurar a tua vida. Então é aqui que Ele vai te purificar, Ele vai te limpar de dentro para fora. Ah, mas eu vou do jeito que eu estou. Vem. É do jeito que você está que depois Ele vai mudar. É do jeito que você está que Ele vai te transformar. É do jeito que você está que Ele vai mudar os seus pensamentos e a sua mente. Agora, se nós ficarmos pensando: ah, mas do jeito que eu estou, Ele não vai me aceitar. Ah, mas eu estou andando errado. Mas venha que aqui Ele vai te mudar. Aqui Ele vai transformar a tua vida. Aqui Ele vai transformar a tua essência. Antes eu era drogado, eu era isso, eu era aquilo, mas aqui agora você é um pregador da palavra dele. Antes eu era um viciado, antes eu era isso, eu era aquilo, mas aqui você é um pregador, um cantor da palavra dele. Então é aqui que Ele vai te mudar. O Senhor, Ele não usa os barris do primeiro vinho, porque o seu vinho era diferente. Era um vinho puro, um vinho que não acabaria com alegria. O Senhor pega, trazendo no contexto atual, aquelas pessoas que querem se alegrar com as coisas do mundo, querem se alegrar com as coisas lá fora. Muitas das vezes se alegram momentâneo, mas depois perdem essa alegria. Mas quando você levanta as suas mãos e recebe o Senhor como único e suficiente Salvador, essa alegria nunca vai passar. Eu vou passar luta, eu vou passar prova, eu vou passar angústia, eu vou passar tribulação, mas a alegria do Senhor persiste na sua vida. Uma lição ali estava sendo ensinada. Uma revelação de Deus é expressa nesse milagre. Ao usar as talhas da tradição, Jesus estava mostrando exatamente o que Ele veio fazer: substituir a tradição errada, substituir as coisas erradas, substituir aquilo que é do velho eu, substituir aquilo que não vai te levar a nada, para você ser um verdadeiro adorador, para você ter uma vida eterna e uma alegria suprema. Então Jesus estava vindo para substituir tudo que estava de errado, toda a tradição, todo o erro, tudo aquilo que levava para o caminho, para te levar para o caminho certo, que é o alvo, que é Jesus. E o Senhor não deseja que nós sigamos por medo ou obrigação. Ele não deseja que eu e você andamos com Ele por medo de que vai acontecer futuramente. Ah, mas se eu não seguir a Ele, eu vou ser levado para o inferno. Ah, se eu não seguir Ele, as coisas vão andar de errado na minha vida. Ele não quer que você siga Ele por medo ou obrigação, mas Ele quer que você siga Ele com verdade e justiça, sabendo que Ele tem melhor para a tua vida, sabendo que Ele tem melhor para a tua casa, sabendo que Ele tem melhor para a tua família. Não importa a circunstância que você está passando, mas o Senhor está contigo. Para nós estarmos encerrando, aqui nós vemos que são levadas 6 talhas para o Senhor, 6 talhas de pedra. Primeiramente, as talhas estão vazias. O que essas talhas significavam? Talhas vazias significam homens e mulheres sem Deus. Se eu estou vazio por dentro, eu estou sem Deus. Mas quando as talhas enchem de água e o Senhor transforma em vinho, está significando para mim e para você que você está cheio da presença do Senhor. Não venhamos a ser talhas vazias nesta casa. Não venhamos a ser talhas que não servem para nada nesta casa. Mas venhamos ser cheios do Espírito Santo. A primeira talha que eu quero trazer é a talha do orgulho. Quando essa talha está vazia, ela está cheia de orgulho. Orgulho de si próprio. Eu faço, eu sou, eu posso, eu. Só que quando Jesus derruba a água e transforma nessa água em vinho, Ele está falando para mim e para você: eu transformo esse orgulho em humildade. A partir de hoje, esse orgulho que você tem, você será transformado em humilde. Pessoa humilde na presença
sentia, dessa angústia que você sentia, Ele está transformando em alegria. Não se preocupe. A tristeza vem, a angústia vem, mas se o Senhor está na tua vida, se o Senhor está cravado nas palavras do teu coração, a alegria é certa sobre você. A terceira talha, a talha do ódio. Hoje em dia nós vemos um mundo que tem se odiado um ao outro muito fácil. Se acontece algo que eu não gosto, no mesmo instante eu quero odiar o próximo, eu quero odiar o irmão. Ah, ele falou isso para mim, eu não gostei. Que ódio! Só que eu e você, não fomos chamados para odiar, e sim para amar, para seguir aquele mandamento a qual Ele nos deu: amar ao próximo como a si mesmo. O Senhor não gosta de crentes que têm ódio dentro do coração, ou que andam com ódio dentro do coração. Mas assim, a partir do momento quando Ele derruba a água e transforma ela em vinho, Ele transforma em amor. Esse ódio que temos sentido hoje em dia, quando vemos alguma coisa na TV que não nos agrada, ou quando falam algo para a gente que não é do nosso agrado, o Senhor está transformando isso em amor para você, amor para espalhar o Evangelho, amor para falar dele, amor para fazer a obra dele com dedicação. A quarta talha, essa é uma talha que, quando eu estava ali meditando, me pegou bastante. A talha da culpa. Hoje em dia, nós ficamos culpados por tudo. Ah, eu fiz isso e me sinto culpado. Eu fiz aquilo e me sinto culpado. Eu fiz não sei o que e me sinto culpado. Ou melhor, queremos culpar o próximo. Ah, eu estou saindo da igreja é por culpa dele, é por culpa dela, é por culpa disso, por culpa daquilo. Mas agora eu quero trazer uma pequena reflexão para vocês. Eu e você temos vindo na igreja por causa de A ou B, ou temos vindo na igreja por causa dele? Nós temos vindo na igreja por causa do irmão do lado, do irmão do ciclo de oração, da irmã do ciclo de oração, do irmão do grupo de varões, dos jovens, ou temos vindo na igreja por causa dele que deu a vida por amor a você? Você tem que vir na igreja, fazer a obra dele com amor e dedicação, mas por amor a ele. Não é para mostrar para o seu líder, não é para mostrar para o pastor, não é para mostrar para a regente que você está aqui, mas é para ele, porque a glória dele é tudo para ele. Nada vai ser para mim e para você, é tudo dele. A partir do momento quando você se entrega verdadeiramente para ele, a glória é dele, a unção é dele, tudo que ele faz é para ele, nada para mim e para você. Se eu prego, se eu canto, se eu louvo, é o melhor para ele. Então aquilo que você faz hoje, se lembre, você está fazendo para ele. Não é para A, não é para B, é para ele. Então quando o Senhor transforma esta água em vinho da culpa, Ele transforma e traz o perdão. Agora, pensa comigo, qual foi a maior prova de amor e perdão que você recebeu até hoje? Cristo crucificado sobre aquela cruz. E mesmo recebendo essa maior prova de amor e perdão, nós ainda queremos andar contra a vontade dele. Mesmo recebendo essa maior prova que temos hoje, falado hoje, pregado hoje, nos dias atuais, queremos fazer tudo oposto à vontade dele. A geração hoje em dia é uma geração que tem perdido e esfriado o seu amor. Quando acontece algo, a primeira opção que vem na cabeça é desistir e parar com tudo. Eu não vou mais fazer, eu não vou mais seguir, eu não vou fazer nada. Mas você está fazendo é por amor a Ele, para a glória dele, é tudo para Ele. Ele te perdoou para você estar aqui no banco sentadinho. Quantas pessoas em outros países não têm nem esse privilégio de estar sentado? Mas Ele deu esse privilégio para você. E muitas das vezes nós não queremos ir aos cultos, não queremos ir na
estou cansado, tenho outros compromissos, tenho outras coisas a fazer, estão deixando o Senhor como segunda opção e achando a sua própria prioridade. Mas a prioridade que nós devemos ter a consciência, a mente hoje, é que o Senhor é quem está cuidando de nós, é a Ele que nós devemos melhor adoração, melhor louvor. Ele te perdoou, Ele perdoou você pelos seus pecados, Ele te perdoou por tudo quanto você tem feito. Então não questione os métodos que o Senhor tem na tua vida, mas adore o nome dEle. A quinta talha, a descrença. Essa talha é um pouquinho pesada, porque muitos cristãos hoje em dia têm perdido a sua fé por causa de opiniões ou por causa de pessoas que têm falado, caluniado. As pessoas hoje em dia, desculpa a expressão, mas são os famosos crentes dodói. Tudo machuca, tudo fere, tudo faz mal. Agora eu quero trazer uma pequena reflexão da sua vida. Se tudo que ferir você, tudo que machuca você, coloque um ponto final nisso e medite naquilo que o Senhor sofreu por amor a mim e a você. Ele sofreu por amor a mim e a você. Ele sofreu humilhação, ele foi caluniado, foi chicoteado, esbofeteado, cuspiram na cara dele, foi crucificado por amor a mim e a você. Em nenhum momento ele desistiu. Por que nós queremos desistir? Por que nós queremos parar? Por que nós queremos deixar de vir na casa do Senhor quando Ele se entregou por amor a você? O Senhor, Ele te ama, Ele sempre tem o melhor para você. E aquelas pessoas que não têm mais fé, que têm perdido a sua fé no meio da caminhada, o Senhor transforma esta água em vinho. E quem não tem mais fé, Ele transforma a fé. Eu não tenho mais fé, eu sou descrente, eu não acredito mais, eu não sei mais. Mas o Senhor está mudando esse propósito na sua vida. O Senhor está mudando esse planejamento na tua casa. Você que não tinha fé antes, você vai passar a ter mais fé a partir de hoje. Você que não tinha fé a partir do mês passado, a partir de hoje, você vai voltar a ter fé e adorar ao Senhor. A sexta talha vai falar sobre a talha da morte. E essa talha é a que mais pega nos dias atuais. Eu não estou falando de morte física, mas eu estou falando sobre morte espiritual. Quantos cristãos hoje em dia estão morrendo de morte espiritual por causa disso daqui? Quantos cristãos hoje em dia, por causa de um celular, por causa de um Facebook, por causa de uma rede social, estão sofrendo morte espiritual? Já está frio, já não sente mais nada, está vindo na igreja só por vir. Mas nessa noite eu quero profetizar algo para você. Essa morte espiritual que você está sentindo, esse esfriamento espiritual que você está sentindo, nessa noite o Senhor vai transformar em vida na sua vida. Aí Ele vai transformar em vida, mas vida com verdadeira adoração, com verdadeiro louvor, e vida para você dedicar mais tempo na presença dEle. Mas eu trabalho a semana inteira, Lucas, não tem problema. Mas na tua casa, no teu lar, no teu serviço, na tua escola, você tem ali um tempo para orar, para conversar com o Senhor em meditação. Então o Senhor está ali tirando essa morte espiritual de você. Só que para isso também tem que partir algo de mim e de você. De nada adianta eu falar para você, o Senhor está tirando isso de você, se eu e você não passarmos a tomarmos uma iniciativa. Eu vou buscar mais. Ah, mas eu não gosto de orar, mas eu vou orar assim mesmo. Ah, eu não gosto de estudar a palavra, mas eu vou estudar assim mesmo. Ah, eu não gosto de jejuar, mas eu vou jejuar assim mesmo. Porque eu quero que a minha vida, essa morte espiritual que tem me assolado, esse desânimo, essa tristeza, essa angústia que tem assolado a minha vida, eu quero que isso torne vida e vida com abundância na presença do Senhor.
Então que nessa noite você fique com essa palavra. Eu não sei o que você está passando, o que você está pedindo para o Senhor, mas Ele conhece o teu coração. Ele sabe aquilo que você necessita. Ele sabe quais são as suas necessidades. E Ele tem planejado coisas grandes na minha e na tua vida. Mas para isso Ele precisa que você persevere. Ele precisa que você continue caminhando na presença dele. Eu gostaria de convidar os irmãos para se colocar em pé. Falei que eu não ia passar o horário. Que nessa noite você venha, e assim como essas falhas foram transformadas, você venha ter a sua vida transformada, a sua vida mudada, e a sua vida venha a ser cada vez mais para servir ao Senhor com adoração e excelência. Nessa oração, a gente tem um pedido de oração aqui, e essa oração veio da minha tia, que se chama Vadesi, e ela está no Bahia. Que nós venhamos a orar pela tia do irmão Ademir Valdeci, que nós sabemos que o Senhor tem poder para curar, nós sabemos que o Senhor tem poder para restaurar, nós sabemos que o Senhor tem poder para realizar grandes coisas. Mas eu não tenho visto tantos milagres hoje em dia. Mas o Senhor, Ele ainda é o médico dos médicos, é aquele que faz e realiza milagres. Então que seja feita a vontade dEle, que o Senhor venha abençoar a tua vida nessa noite. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, querido eterno Pai, mais uma vez queremos agradecer nesta noite por mais essa oportunidade, por tudo quanto o Senhor tem realizado em nosso meio, por todas as maravilhas que o Senhor tem nos dado, Pai. Venha abençoar os teus filhos que se fazem presente nesta noite. Eu não sei o que cada um tem pedido, o que cada um tem passado, mas o Senhor conhece o coração delas, ó Pai. Não deixe o desânimo, a tristeza, a angústia tomar conta, mas que a tua presença se faça presente e que a tua vida venha a ser restaurada e resplandecida neste lugar, Pai. Abençoa os teus filhos nesta noite, Deus. Venha renovar as nossas forças, venha nos revestir com tua graça, com teu poder, Pai. Derrama a tua unção, o teu azeite sobre a vida deles, e que o Senhor venha estar cada dia mais conosco, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal, Pai. Também queremos aqui pedir que o Senhor venha abençoar a tia do irmão Ademir Valdeci, Pai. Venha renovar, venha curar, venha transformar, Pai. Que o Senhor venha tocar desde as plantas dos pés até o último fio de cabelo da tua filha, Pai. Renova as forças, transforma, Pai. Cura essa enfermidade. Que o Senhor venha tocar, Pai, no coração da tua filha. Abençoa também o pastor Samuel, Pai, que está passando por um processo, mas nós sabemos que todo o processo vai levar a alguma vitória, Pai. Então abençoa a vida do teu filho. Renova as forças, cura toda a enfermidade, Pai. Nós te pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe. Vamos terminar. O Senhor Quarta-feira é culto. É oração, segunda, quarta e sexta, das 7 às 9. Terça, culto infantil. Quarta-feira é culto. Tudo bom. É culto. e essa semana. E acho que sexta, segunda, Quarta-feira o pastor já vai estar aqui em nome de Deus. Nós temos e a graça de nosso Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo
com toda a igreja, não só agora, mas sempre,